Olá! Hoje começamos, na verdade eu vou dividir isso em 2 vídeos, começamos a falar de fases de evolução do direito romano ou periodizações do direito romano. Então eu pretendo no vídeo de hoje e num vídeo que eu postarei amanhã, apresentar as principais divisões que os romanistas normalmente indicam para toda a evolução do direito romano. E era natural que houvesse divisões. Já vimos ali no vídeo acerca da noção de direito romano para os romanistas, que o que se chama de direito romano começa com a fundação de Roma no século VIII a.C., até a morte de Justiniano no ano 565 depois de Cristo. Então, do século VIII a.C. até o século VI depois de Cristo, é claro que o direito romano não teve sempre as mesmas características. A sociedade romana foi mudando com o tempo, então é natural que, para fins de estudo, se façam algumas divisões de vários momentos do direito romano. Eu vou traçar aqui breves linhas, mas quem quiser algumas detalhes a mais, alguns fatos a mais, veja o meu manual do Digesto, páginas 586 e seguintes. Vamos lá. Observação, algumas considerações iniciais. Essas periodizações, se eu disse lá no vídeo de direito romano que os romanistas são uníssonos ao indicar quando começa e quando termina o direito romano, quando se trata das fases de evolução do direito romano, há uma variação muito grande entre os manuais. Então, aqui a periodização que eu vou indicar para vocês não necessariamente vai estar num manual que vocês eventualmente estejam consultando. Tá? Eu vou tentar ser um pouco mais, dividir um pouco mais do que os manuais nacionais fazem, mas saibam que nem sempre coincide. Outra observação preliminar. As periodizações, elas são muito úteis, mas elas são também perigosas, principalmente para fatos ou acontecimentos que já passaram há 2000 anos ou mais. Então, às vezes vimos em vídeos anteriores que às vezes o dizer uma data precisa é muito complicado, seja porque não se tem elementos históricos para fixação, seja porque há uma dificuldade de calendário, seja porque, na verdade, determinado fato, na verdade, é um processo histórico. Então, essas periodizações, essa indicação de fase do direito romano, elas têm um quesinho de arbitrário. Mas como elas são úteis, parece ser interessante sim que nós passemos por elas e, ademais, os romanistas utilizam muito essa terminologia de indicação de períodos. Então, vamos às principais. No vídeo de hoje, eu vou fazer a divisão que é básica do que se chama de história externa do direito romano. Ou seja, uma divisão que leva mais em conta aspectos políticos do que aspectos jurídicos. Então, nesta divisão de hoje, eu vou fazer a divisão, que é essencialmente política, mas vou indicar, dentro de cada período, fatos históricos que, não todos, evidentemente, não vou ser exaustivo, mas fatos históricos que tiveram relevância para a evolução do direito. Então, alguns acontecimentos que são acontecimentos chave, que influenciaram muito o direito romano. E dentro da ideia de história externa, esses aspectos políticos, normalmente os manuais dividem toda a evolução do direito romano em 4 períodos: período da realeza, período da república, período do principado e período do dominato. Então, vamos a cada um deles. Primeiro,
é o período da realeza, que vai da fundação lendária de Roma, segundo a tradição, mas isso vimos que tem variação, mas 700, que ocorreu por Rômulo em 754 a.C., e esse período de realeza, período dos reis em Roma, vai até o ano 510 antes de Cristo. Então, de 754 aproximadamente até 510 antes de Cristo. Bom, esse é um período que é pouco tratado normalmente pelos romanistas porque carece de muitas fontes que chegaram até nós. Então, foi um momento, inclusive foi nesse período, que houve uma expansão na região onde hoje está Roma, da escrita. Então, houve uma progressiva expansão da escrita. E a escrita ela é fundamental para os historiadores por conta da documentação. Então, desse período dependemos muito de relatos feitos em momento muito posterior, porque o que desse período que nós temos é um pouco a história oral desse período, que acabou sendo retratado em outros períodos. Então, foi um período de expansão da escrita, mas é um período ainda, perto dos outros, muito pouco documentado. Agora, como também já vimos em vídeos anteriores, foi um período em que houve uma identificação daquele povo que estava ali na região onde hoje está Roma, uma distinção daquele povo com relação a outros povos, seja do ponto de vista político, a questão da organização política, seja também do ponto de vista de identidade cultural. Então é um povo que começou a se diferenciar. E outro fato desse período interessante é que foi nesse período que começou a se organizar um calendário. Então, calendário também foi algo que começou a ser organizado, ou foi organizado nesse primeiro período, o período da realeza. Segundo período, importantíssimo período da República. O período da República vai de 510 a.C. até 27 a.C. É um período que normalmente tem muito destaque entre historiadores. Muitos fatos importantes ocorreram nesse período. Para o direito, eu destacaria os seguintes. Em primeiro lugar, foi nesse período que ocorreram as chamadas Guerras Púnicas, a disputa entre Roma e Cartago pelo domínio do comércio no mar Mediterrâneo. Essa disputa foi crucial do ponto de vista jurídico, porque ela possibilitou uma expansão dos romanos e um contato mais intenso com outros povos com os quais eles queriam estabelecer comércio. E por conta disso, eles tiveram a necessidade de desenvolver institutos jurídicos para facilitar esse comércio, Foi o momento de grande desenvolvimento do chamado Ius Gentium. Então, as guerras púnicas foram fundamentais. Não foi só uma questão dos romanos dominarem o Mediterrâneo, não. Foi um momento em que os romanos começaram a ter um contato muito intenso com outros povos e querendo estabelecer relações comerciais e, por trás delas, a necessidade jurídica. Vejam, por exemplo, fazendo um paralelo, a União Europeia, quando se buscou a aproximação dos países dentro da Europa e criou-se a União Europeia, não bastava simplesmente criar uma moeda única, o euro. Não, eles tiveram necessidade, desde o começo, de criar alguma regulamentação mais ou menos comum entre todos os países, para facilitar o comércio. Então, o direito sempre está um pouco por trás das expansões comerciais. As guerras púnicas, no período da República, foram decisivas para um grande desenvolvimento do direito romano.
Nesse período também, aliás, um pouco antes das Guerras Púnicas, foi o período em que nós tivemos grandes conflitos, mais para o começo do período da República, mas grandes conflitos entre patrícios e plebeus. Então, somente mais para o começo, a sociedade romana se distinguia em dois grandes blocos. A classe dominante, mas numericamente menor, era a dos patrícios, e o grosso do povo estava entre os plebeus. E essas disputas tiveram reflexos jurídicos. Cito o mais famoso de todos, a Lei das Doze Tábuas. A famosa Lei das Doze Tábuas, do ano 450 aproximadamente antes de Cristo, surgiu por conta desse conflito entre patrícios e plebeus. Outro fato desse período que também influenciou o direito, a gente pode fixar mais ou menos por volta do ano 338, 340 a.C., criação da moeda. Então, a criação da moeda é econômico, história econômica, mas é importantíssimo também para o direito. Alguns contratos muito importantes para o nosso dia a dia dependem da existência de moeda. Vejam, por exemplo, o contrato de compra e venda. Então, a difusão da moeda foi importantíssima para o desenvolvimento do direito e ocorreu durante o período da República. Outro fato, foi nesse momento, também nesse período, que começou a se formar uma classe de juristas não sacerdotes. Então foi um momento em que se começa a diferenciar a atividade de interpretação do direito, ou seja, ou melhor, se tira um pouco o monopólio da atividade de interpretação do direito dos sacerdotes. A interpretação do direito passa a ser, entre aspas, laica. Então foi muito importante isso. Começa a se formar uma classe de juristas romanos. Isso é extremamente importante. E só para terminar, como eu disse, o período da República é muito rico, mas pro direito, foi nesse período em que viveram Plauto e Terêncio. Aliás, vou mencionar mais um já. Plauto, Terêncio e Cícero. Esses são autores importantíssimos da literatura latina e que são fontes literárias, as suas obras, muito importantes para o direito. Aqui abrindo parênteses, alguns devem estar pensando, mas Cícero era jurista? Cícero era propriamente um político e advogado, mas ele não era jurista no sentido mais estrito do termo como eram outros. É claro que ele tinha um grande conhecimento jurídico. Então as obras de Cícero, elas são normalmente para o direito romano, elas são tratadas como, entre aspas, não é igual, é claro, mas no mesmo bloco que são tratadas as obras de Plauto e Terêncio. Então as descrições jurídicas que eles fazem, no caso de Plauto e Terêncio, são descrições de situações do dia a dia, utilização de terminologia. No caso de Cícero, é um pouco além, até se busca uma tentativa de sistematização de algumas ideias, que é um pouco mais abstrato, menos concreto, mas todas são tratadas dentro da ideia do que alguns chamam de fontes não jurídicas do direito romano, mas são importantíssimas, são fontes muito importantes, dependendo do tema, são fontes cruciais para se compreender o direito romano. Terceiro período, período do Principado, que vai de 27 a.C. até mais ou menos 285 depois de Cristo. Esse é o período de maior desenvolvimento do direito romano. Também muitos fatos. Vou citar dois. Foi nesse período em que viveram os juristas mais famosos de Roma. E nesse período houve uma disputa entre escolas de juristas, mais corretamente, jurisconsultos romanos.
Foi nesse período que ocorreu a disputa entre os chamados sabinianos e proculianos. Então houve aparentemente uma divisão dos juristas romanos em escolas que se contrapunham, então tinham ideias divergentes acerca de alguns institutos jurídicos. Isso é muito interessante. Algumas divergências que percebemos ainda séculos depois no Digesto, de época justinianeia, elas derivam muitas dessa contraposição entre escolas de juristas em Roma, sabinianos proculianos. Ocorreu durante o período do Principado. E foi nesse período também, no século I depois de Cristo, mais especificamente no ano 79, que houve a famosa erupção do Vesúvio, que assolou cidades como Pompeia e Herculano. Parece um fato meramente histórico, mas ele também é um fato decisivo para que hoje nós consigamos reconstruir o direito romano. Azar, coitados dos que morreram no ano 79, sorte nossa, porque a erupção acabou provocando uma nada usual conservação de documentos, principalmente dessas duas cidades, Pompeia e Herculano, documentos do dia a dia, da praxe jurídica, que nós não temos quase que nada fora dali. Aliás, na Península Itálica não há praticamente mais nada. Há muitos documentos da praxe jurídica em províncias, como por exemplo, principalmente no Egito. Mas de uma cidade na Península Itálica, documentos da prática são raríssimos. E nós temos assim, a maioria absoluta deles vem de Pompeia e Herculano e por conta da erupção do Vesúvio. Não tivesse ocorrido aquela erupção, não teríamos essa visão do dia a dia do direito em cidades que principalmente Pompeia, uma cidade ligada a um porto famoso um porto muito famoso ali nas margens ali do Vesúvio. Então ter essa visão do dia a dia numa cidade com intenso comércio e comércio portuário é algo único. Quarto período, último período, é o período do Dominato. O período Dominato também tem coisas interessantíssimas. Ele começa no ano 285 e vai até a morte de Justiniano em 565 depois de Cristo. Fatos mais importantes, para não me alongar demais nesse vídeo. Transferência da capital do Império Romano para Constantinopla, de Roma para Constantinopla, atual Istambul. É um deslocamento político do Império, mas também um deslocamento cultural. Esse deslocamento força uma mudança da língua, da burocracia imperial, do latim para o grego, e também diferenças culturais que acabam influenciando a evolução posterior do direito romano. Outro fato importantíssimo, foi no período Dominato que se percebeu uma influência cada vez maior e muito relevante do cristianismo. Então o cristianismo começa a influenciar muito o direito romano. Só curiosidade, lembrem-se que foi nesse período que nasceu Santo Agostinho, foi nesse período que nasceu São Jerônimo. E foi nesse período, no ano 380, que o cristianismo passa a ser religião oficial do Império Romano. Então é um período de grande expansão do cristianismo, e o cristianismo influenciou daí para frente muito o direito romano. Vários institutos jurídicos foram reconfigurados por conta do direito, por conta do cristianismo.
Foi também um período de forte ampliação do poder do imperador, e isso se reflete no direito. A principal fonte do direito, a principal forma do direito se manifestar passou a ser as constituições imperiais, as normas promulgadas pelo imperador. Não que não houvesse isso no Principado, é claro que havia, mas essas constituições imperiais, essas normas promulgadas pelo imperador, ganharam uma importância muito grande neste período. Foi também o período em que houve a separação do império em Império Romano do Oriente e do Ocidente, e o Império Romano do Ocidente cai nas mãos dos bárbaros e passa a existir em algumas regiões, como por exemplo na região da Península Itálica, dominada pelos visigodos, o que nós chamamos de direito romano vulgar. Então a separação do império fez com que o direito romano começasse a se desenvolver de formas diferentes dependendo da região da Europa. E só para terminar, já me alonguei muito, foi no período dominato que Roma passou, na verdade Constantinopla, o Império Romano, já em época justinianeia, passou por uma terrível pandemia na década de 540 depois de Cristo. E essa pandemia trouxe inúmeros reflexos jurídicos, principalmente uma reformulação do direito das sucessões. É algo que certamente eu vou querer tratar em um vídeo, mas vocês já mencionei isso em outros vídeos. Tem uma breve notícia acerca disso minha na internet, publicada na internet, uma notícia bem rápida que eu acho que é bem interessante de ser lida. Por hoje basta. No próximo vídeo, que eu postarei logo amanhã, falaremos sobre as fases do direito romano, mas aí sob a perspectiva da evolução, não política, mas da evolução do direito. Vamos ver as divisões mais tradicionais dos manuais de direito privado romano. Espero vocês.